Beleza, então. Pera. Tá. Então, iniciando mais uma aula de orçamento de Topless. Vamos falar agora do PDF 3, que é sobre federalismo fiscal. Federalismo é aquela ideia da nossa Constituição Federal que divide a estrutura administrativa em diferentes entes, União, Estados e municípios, e que você tem uma descentralização das competências de cada um, e você tem uma definição específica das competências de cada um, de forma que não tenha conflito. Quando a gente fala de federalismo fiscal, a gente está falando dessas questões de competências relacionadas ao poder de arrecadação, ou seja, de você e poder de gastar, de você efetuar as despesas. Então, o federalismo fiscal é uma forma de descentralização fiscal. Vamos lá. Motivos para o federalismo, motivos para a descentralização. O principal motivo é sempre o de você dar mais poder para quem está mais próximo do cidadão. Então, enquanto vamos lá, tem, sei lá, Mogi das Cruzes, uma cidadezinha que tem problemas locais específicos da cidadezinha. Não vai ser uma pessoa lá em Brasília, no governo central, na União, que vai ter a capacidade de saber o que aquelas pessoas naquela cidadezinha específica precisam, o que elas querem, o que elas desejam. Então, o federalismo é uma forma de você dar para as esferas que estão mais próximas da população a capacidade de formular políticas públicas de forma específica para as necessidades de cada parcela da população. É isso. E aí tem, então, 3 abordagens que justificam o federalismo. Essas 3 abordagens aqui é importante saber. Concorrência entre governos. A ideia de que concorrência entre governos locais revela a preferência das pessoas pelos bens públicos. Lembra do Thibault, que a gente viu na outra aula? Aquele cara que acha que se você, como os bens públicos, que são uma falha de mercado, porque os governos eles não sabem, como os bens públicos eles são não exclusivos e não rivais, então os governos eles não sabem exatamente quanto que as pessoas desejam aquilo, porque você não tem um mecanismo de preço para poder saber a importância ou não de um bem. Então, basicamente a ideia do Thibault, que está sintetizada nesse argumento A, é que se você federaliza, se você descentraliza as despesas e a formulação de políticas públicas, basicamente você vai estar fazendo com que os municípios façam uma competição entre si, porque a população, conforme veja que um outro município oferece aquilo que elas querem, elas vão migrando e dessa forma elas vão conseguindo indicar para o gestor público que o que elas querem é tal ou tal bem público. Isso seria uma forma, então, de você dirimir o problema que os bens públicos têm, que é o problema dos caronas, e o problema de você não ter preço para poder designar a importância das coisas. Só que o problema disso é que a mobilidade não é tão fácil assim. Então, enquanto o Thibault ele fala sobre concorrência entre governos locais, tem um outro cara que a gente vai ver daqui a pouco, que é o Oates, que fala sobre cooperação entre a ideia de que a cooperação entre os diferentes níveis aumenta a eficiência do setor público. E uma outra ideia que a gente também já viu numa outra aula, que é a de que a federalização ela explicita as externalidades. Então, o primeiro é o do Thibault, a gente já viu, que eu acabei de explicar, os cidadãos iriam para aquele lugar que mais interessasse eles, isso ia gerar uma competitividade entre os municípios, se eles competem entre si, eles ficam mais eficientes, porque eles estão tentando atrair o máximo de pessoas para poder arrecadar mais. Então, seriam os municípios funcionando como se fosse uma empresa, tentando competir um com o outro para poder arrecadar mais do mercado de cidadãos que estaria indo para a sua cidade. E através disso as preferências dos cidadãos iriam ficando mais claras. Aí a segunda, que é a do cara do Oates, é o seguinte: ele aponta quais são as vantagens e as desvantagens de um governo centralizado e de um governo descentralizado. Em um governo descentralizado, as desvantagens são: se ele é descentralizado, você não tem muita condição de fazer políticas macroeconômicas, e políticas de criação de moeda, políticas de controle da inflação, de estímulo ao emprego, redistribuição de renda, etc. Por que você não tem como fazer isso?
Por exemplo, a questão da inflação. A inflação, ela é correlacionada com a circulação de moeda, não é? Então, um Estado sozinho não consegue, por exemplo, coibir a expansão da base monetária, da moeda, porque isso é desenvolvido pelo Banco Central, que é uma entidade central. Então, o Estado não tem nada que ele consiga fazer sobre isso. Outra coisa, os Estados, às vezes, a inflação está sendo derivada do aumento do preço do petróleo, por exemplo. Se aquele Estado não é produtor de petróleo, como é que ele vai impactar a política macroeconômica de inflação como um todo? Você precisa que a União tenha uma atuação aí, porque é uma situação, uma questão que afeta o país como um todo. Além de, então isso é uma questão, é a incapacidade do ponto de vista logístico mesmo, de capacidade da forma mais básica da palavra. A outra questão é a incapacidade financeira. Municípios, quando eles são pequenos, eles não têm capacidade de construir algo, de fornecer alguns bens que são de maior vulto. Então, por exemplo, universidades e hospitais. Enquanto você, para fazer creches ou ensino primário, você tem uma grande gama de pessoas sendo atendida por um custo individual por aluno baixo, porque você bota um monte de aluno numa mesma sala, com um professor com uma capacitação baixa, porque para você ser professor de primário você não tem que ter o mesmo nível de qualificação que você tem para ser um professor de universidade. Então o custo por aluno de você ter uma educação básica é muito menor do que você ter uma universidade, que você tem menos gente e cada um daquelas pessoas tem um custo muito maior. Você está remunerando um professor de forma muito mais cara, você tem laboratórios caros, você tem pesquisas, então é muito mais difícil você ter uma universidade. Então, por essa questão de incapacidade financeira, essa é uma desvantagem da federalização, porque a federalização ou a descentralização, desculpa, não é a desvantagem da federalização, é a desvantagem da descentralização. A descentralização simplesmente não permite que municípios, principalmente municípios pequenos, deem conta disso. Por outro lado, qual é a vantagem de você descentralizar? É aquela que eu falei antes. Você tem uma maior participação da população, uma maior fiscalização nas decisões do governo, porque você conhece a pessoa, você sabe quem é o Abrão, você às vezes já falou com ele na rua, você consegue cobrar ele ali na base, você se envolve na teoria, você se envolve mais com a política porque aquilo ali vai te afetar no seu dia a dia mesmo. O preço ali a quantidade de pequenos comércios que estão sendo fomentados, ou então se está com mais violência, menos violência na sua cidade, esse tipo de coisas que realmente vão te movimentar mais. Então vai gerar uma maior participação popular e uma maior capacidade de fiscalização das ações do governo. Além disso, você ainda tem aquilo de que se você descentraliza, você vai estar fornecendo um serviço na ponta. Então é a pessoa que, na teoria, mais sabe o que aquele cidadão precisa, o que aquela cidadezinha precisa. Aí o Oates passa a falar do governo centralizado. Quais são as desvantagens e quais são as vantagens? As desvantagens de um governo centralizado é que ele vai ser insensível às especificidades de cada região, seja em relação a demandas, seja em relação a questões culturais, etc. É aquilo que eu falei, uma pessoa lá em Brasília não tem como adivinhar quais são as demandas da população de Mogi das Cruzes. É uma coisa que está muito dissociada, ele vai ter uma visão muito macro. Dessa forma, o cidadão ele tem menor participação e menor fiscalização dos gastos públicos, porque é muito mais difícil você cobrar o Lula do que você cobrar o Simão, que já morreu, enfim. A pessoa que mora ali, que você consegue ver atravessando a rua. As vantagens do governo centralizado são duas principais. Primeiro, que você consegue fornecer de forma mais efetiva um bem público que afeta o território como um todo. Então, quando se fala de inflação, geração de emprego, estabilidade monetária, quando você fala de segurança nacional, justiça, etc., todas essas coisas que envolvem os estados como um todo e precisa ser feita de uma forma harmônica, é mais fácil se você tem um ente que trata do estado como um todo, que é, no caso, a União. Além disso, a União, por ser centralizada e por ter diferentes formas de oriundas de recursos, ela tem mais capacidade de fazer grandes investimentos. Às vezes ela vai conseguir ganhos em escala, porque ela consegue concentrar os gastos dela. Ela vai ter capacidade de gerir uma universidade, um hospital, esse tipo de coisa. Então, tendo em consideração as desvantagens e as vantagens, tanto
da centralização quanto da descentralização, o Oates, que é esse cara aqui, que ele propõe que o federalismo, então, é um regime, uma estrutura que permite você pegar os lados positivos tanto da centralização quanto da descentralização. Então, quando você dá a repartição e você dá funções específicas, deixa eu só ver se está tudo certo aqui, tá tudo certo. Quando você dá funções específicas para a União, Estados e Municípios, basicamente você está dando a cada um deles o que é melhor que cada um deles faça. Então fica uma coisa mais harmônica. Essa é a ideia do Oates. Então é importante ver a diferença entre o Thibault, que é aquele cara anterior, que ele pensa na competição entre os entes, e o Oates, que ele pensa nas vantagens da cooperação entre os entes através do federalismo. Aquilo que eu falei, da diferença entre os dois. E explicitação das externalidades. Esse cara aqui, o Gordon, ele indica que as economias, quando você federaliza, você descentraliza, você começa a ver mais externalidades, porque quanto mais descentralizado, maior a tendência de existirem externalidades. Externalidades é aquilo que eu já falei na outra aula. É quando você tem um custo, você faz uma interação, uma transação que é um custo privado, que tem um objetivo ali e está manipulando valores privados. Por exemplo, você vai comprar um carro, você está pensando no seu benefício privado, no seu benefício pessoal, que é se locomover. E esse benefício, o custo privado, tem desdobramentos maiores, desdobramentos sociais que não estão incorporados no preço desse produto. Então, esse carro que você está pagando um valor que você está disposto a pagar, porque ele te permite se locomover. Se ele for muito poluente e essa poluição for acabar acarretando em custo para todo mundo, seja custo de saúde, seja custo de reparação do meio ambiente, seja lá o que for, isso não está contabilizado no preço. Então, isso foi uma externalidade que foi gerada, foi uma coisa que foi gerada que vai além da transação em si, além dos interesses individuais da transação. Quando você tem uma federalização, você tende a aumentar as externalidades. E aí tem alguns exemplos de externalidades ligadas ao federalismo que o Gordon indica. Exportação de tributos. Quando você cria um tributo, frequentemente você vai estar gerando uma incidência sobre eles, ou seja, uma inflação, mesmo em estados outros que não o seu. Então, por exemplo, se você tem o ICMS ele é aplicado em cascata, a gente já viu ele em outra aula. Então, a cada vez que você movimenta de uma fábrica para outra numa cadeia de produção, você aplica o ICMS. Se você tem uma fábrica em um estado e outra fábrica em outro estado, esse estado aqui já tributou, quando for para o outro estado, o produto já em outro estado vai estar mais caro. Então, você está exportando esse produto. Externalidades positivas. Quando as decisões são tomadas descentralizadamente, o governo deixa de computar os benefícios das suas ações sobre outras comunidades. Então, se um governo ele faz um governo de um estado, ele faz alguma ação de meio ambiente, que seja um rio, por exemplo. Imagina que um estado está no início de um rio e ele promove a despoluição desse rio. Ele vai acabar gerando reflexos para os outros estados que foram uma externalidade. Ele não estava planejando aquilo, ele estava querendo se beneficiar, mas isso acabou beneficiando outros estados também. Comportamento freerider. Isso aqui tem os freeriders, os caronas, na economia como um todo. E aqui esse Gordon está explicitando os estados, os governos, se comportando como caronas. Por exemplo, quando um governo deixa de prover um determinado serviço porque ele sabe que tem algum outro governo que vai prover isso e que o meu cidadão vai para lá, então eu não tenho que gastar. Então, por exemplo, tem um hospital de ponta criado em Mesquita e os cidadãos de Nilópolis vão lá para esse hospital de ponta. Aí a prefeitura de Nilópolis pode falar, eu então não vou investir em hospital nenhum, já estão indo em Mesquita, é bom que eu guardo dinheiro. Então é você funcionando como um carona. Essa ideia do no meu quintal não, é quando você tem algum serviço que é importante, é importante para a comunidade como um todo, só que nenhuma unidade da federação quer receber. Por exemplo, um presídio. Nenhuma unidade quer ter um presídio ali às portas dela. Então, eles ficam meio que empurrando um para o outro a competência de fazer essa determinada, enfim, questão.
Desconsideração dos efeitos redistributivos de renda em outras jurisdições. Às vezes você vai fazer uma ação de distribuição de renda que vai acabar afetando as comunidades. Não entendi muito bem isso daqui. Regressividade tributária e perfil dos gastos. Então, lembra da ideia do Tchibo, de você ficar fazendo mobilidade para você ir para o lugar onde você está melhor atendido? Essa ideia aqui é o seguinte: esse cara ele já percebeu que essa mobilidade não é tão fácil assim. As pessoas que têm maior facilidade de fazer a mobilidade são as pessoas mais ricas, ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais móvel você é. Tanto que você pode comprar imóveis em outros lugares, pode alugar imóveis em outros lugares, quanto porque simplesmente você tem mais meios para fazer isso, você depende menos da sua comunidade imediata em entorno, você é mais autônomo, então você consegue fazer o que você quiser, você consegue ir para onde você quiser. Sabendo que pessoas mais ricas têm essa maior mobilidade, e sabendo que pessoas pobres não têm, ou seja, pessoas pobres não têm para onde fugir, se elas nasceram em um lugar e esse lugar é ruim, elas vão ter uma dificuldade muito maior de sair daquele lugar ruim. Então, os municípios e os entes, de forma geral, eles têm não sei uma tendência, mas eles têm um incentivo em aplicar uma regressividade tributária, que é o quê? Você tributar mais o mais pobre e tributar menos o mais rico, proporcionalmente. Então, por quê? Porque se você tributa o mais pobre vai estar ali se ferrando, mas ele não vai fugir, ele vai continuar pagando, ou vai, vai te dar calote, etc. Mas você vai tributar numa medida que ele consiga pagar, mas ele vai te pagar porque ele não tem para onde fugir, ele não tem o que fazer, ele precisa estar ali. O mais rico, se você diminui um pouco a tributação dele, você vai estar incentivando pessoas mais ricas a irem morar na sua unidade ali, porque as pessoas mais ricas vão querer ir para onde elas vão ser menos tributadas. E aí você ganha um pouquinho mais e os mais pobres eles continuam eles vão ter que pagar de qualquer forma porque eles não têm muito para onde correr. Desconsideração dos aumentos do custo de governos em outras jurisdições. É possível que o aumento de impostos também eleve o custo de produção de bens. É aquilo que eu falei: se você aumenta imposto na sua jurisdição, na sua unidade, no seu estado, no seu município, você pode encarecer as coisas em outro município. E guerra fiscal. A guerra fiscal é sempre interessante você tentar atrair empresas, por exemplo, para o seu estado. Só que as empresas elas vão onde for mais barato de abrir empresa, onde tiver mais isenção fiscal. Ou seja, os estados eles podem acabar competindo uns com os outros para ver quem dá mais benefícios para as empresas terem alguma motivação para irem até esse estado e se alocarem nesse estado. Assim o estado vai acabar, por mais que ele esteja abrindo mão de uma receita, ele vai estar em alguma medida arrecadando um pouco mais e ele vai estar oferecendo empregos de boa qualidade para a sua população, etc, etc. Então existe essa perspectiva de ter uma guerra fiscal, que os estados ficam fazendo uma coisa que pode aparecer na prova de repente, um termo, que é race to the bottom. To the bottom, que é uma corrida para o fundo, que é basicamente cada um fazendo algo que vai se prejudicar, mas tentando se prejudicar de uma forma que vai prejudicar mais os outros e você vai ser beneficiado entre os melhores, no sentido de você abrir mão de receita não é bom, é uma coisa que vai te fazer mal, só que você faz isso tentando ficar mais competitivo do que os outros estados. Só que os outros estados vão te imitar, eles também vão tentar ficar mais competitivos do que você. Então fica todo mundo meio que correndo para abaixar imposto, é uma coisa que vai prejudicar todo mundo ainda mais coletivamente. Isso é um termo que se usa para se referir a isso, é race to the bottom. Cadê, gente? Acabou? Não tem mais... Ah, tá. Distribuição das responsabilidades. A principal regra de distribuição dos encargos, no caso do federalismo. Quando você quer dizer, quem é que vai fazer o que no federalismo? A União, os estados e municípios? Quem é que fica com que atribuições? Tem a principal regra em relação a essas políticas públicas é que
o bem público seja oferecido pelo nível de governo que represente de forma mais próxima a área geográfica que se beneficiaria daquele bem. Foco na palavra geográfica. Eu vou ficar aqui até dançando aqui na frente do vídeo para poder ver se chama atenção para essa questão de geográfica. Porque eu já vi questão falando sobre demográfica, eles botam outra coisa, eles botam uma frase que faz total sentido, só que aí na hora eles trocam de geográfica para outra coisa, tipo demográfica, e aí tá errado. Então tem que ser geográfica. Então a questão que faz com que a prerrogativa seja da União, do Estado ou do município é a área geográfica, se aquela política pública precisa ser realizada com base na área geográfica que ela vai... Beleza. Só que existem outras questões, que além de você ver a área geográfica em si, você tem que ver as economias de escala, porque às vezes vale mais a pena, em vez de você botar um monte de municípiozinho, cada um deles para fazer compras separadamente, e aí ter que lidar com custo de frete, com custo de um monte de coisa, você centralizar as compras do Estado, que tem mais poder político e mais poder de você dar uma tacada só e você consegue descontos, e aí você ganha, faz economias de escala. Quão heterogêneas são as preferências locais, ou seja, você tem um Estado. O Estado ele conseguiria fornecer um dado bem público, sei lá, educação, para quase todos os municípios. Os municípios são mais ou menos... todos eles têm a mesma identidade, todos eles são compostos da mesma geografia, da mesma etnia, da mesma tudo. Então o Estado pode ficar com essa atribuição. Só que se dentro dos municípios, cada município tem uma identidade própria, é importante você ter ali aspectos culturais locais que sejam dominantes. Então você vai deixar o município cuidar de boa parte disso. Diversos tipos de externalidades envolvidas, amplitude geográfica das externalidades, capacidade financeira... isso é importante, capacidade financeira de cada nível de governo. Então, além da amplitude geográfica, além das particularidades de cada lugar, você tem que ver, esse ente, ele é capaz de fazer isso financeiramente, de tocar esse serviço público, ou é um serviço público muito oneroso para ele? Então, e aí ele divide nessas três macro diretrizes para você definir qual é a função de cada parte da federação. Você ter uma grande dispersão geográfica dificulta, isso é importante, porque às vezes pode levar à conclusão contrária. Você tem uma grande dispersão geográfica, dificulta a administração centralizada. Então, você tem o Brasil, que é enorme. Você tem particularidades, o Brasil ele é disperso. Você tem gente morando lá no Acre, você tem gente morando no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Cerrado, Centro-Oeste, Nordeste e tal. É mais fácil você descentralizar isso, porque aí você vai conseguir cuidar de uma forma mais organizada, porque aí você tem várias regiões que funcionam de forma diferente. Então essa grande dispersão geográfica você descentraliza. Pode haver ganhos significativos de qualidade da descentralizada permitida. Aí ele dá o exemplo aqui das escolas, que é importante você descentralizar as escolas, porque as escolas têm as particularidades locais, e particularmente por causa dos currículos em razão das peculiaridades da cultura, etc., de cada região. Eu já falei sobre isso. Tá, aí existe esse termo que é equalização fiscal e equalização intergovernamental. Isso, tá. Então, basicamente ele está aqui dizendo, existe no Pacto Federativo, nessa estrutura de federação, existem desequilíbrios verticais, que são desequilíbrios da dimensão dos entes, ou seja, União, Estados e municípios, existe uma hierarquia não formal, mas enfim, de capacidades. E esse desequilíbrio vertical às vezes precisa
ser apaziguados de alguma forma, a União, por exemplo, fazendo repasses, ou a União assumindo alguma política pública, etc. E o que motiva o desequilíbrio vertical, que é esse entre União, Estados e municípios, são as disparidades nas fontes de receitas e obrigações de despesas. Então, quando você tem fontes de receitas muito diferenciadas que fazem com que a União tenha muito mais receita do que Estados e municípios, isso é um desequilíbrio vertical. Isso aqui é meio relevante. Tá. E existe o desequilíbrio horizontal. Horizontal significa no mesmo nível, no mesmo ente. Ou seja, é quando você tem, por exemplo, estados que são diferentes, mas que têm capacidades completamente diferentes. Ambos são estados, mas são muito diferentes. Por exemplo, São Paulo e Piauí. São Paulo é o mais rico, Piauí é um dos mais pobres, se não for o mais pobre. Eles têm capacidades produtivas, capacidade de IDH, capacidade de fornecimento de serviços públicos muito diferentes entre si. Isso é o desequilíbrio horizontal. Ambos os desequilíbrios, seja vertical, seja horizontal, precisam ser corrigidos por meio da equalização fiscal ou equalização vertical. Então, a equalização vertical, ela resolve tanto o horizontal quanto o vertical. Porque, no final das contas, essa equalização significa você fazer, principalmente, transferência de recursos entre um ente que pode mais para entes que podem menos. E aí ele divide, então, essas transferências, essas equalizações verticais, em 3 tipos. Incondicional e sem contrapartida, que, enfim, o próprio nome já diz o que é. Condicional e sem contrapartida. Condicional é porque você vai pedir que seja realizado, você quer que os estados forneçam um determinado serviço. Então você faz a transferência, mas ela é condicionada. Você tem que fazer gastos, você tem que usar essa transferência para um determinado tipo de serviço. E condicional com contrapartida ilimitada. Eu sinceramente não vi muita diferença entre um e outro, mas o que eu entendi aqui é que esse condicional com contrapartida é para algum estado específico que tenha capacidade, que tenha recursos, que tenha determinadas riquezas e tal, que tenha uma particularidade ambiental, uma particularidade geográfica, etc., para esse estado receber e utilizar na preservação desse bem, ou preservar, ou utilizar esse bem, alguma coisa nesse sentido. Então é como se fosse um estado que ele está falido, mas aí ele recebe transferências da União para poder explorar recursos petrolíferos que de repente ele tem ali na costa dele. É uma coisa que ele tem, não é uma coisa que os estados em geral têm. Aí ele chega ali e ele vai receber para ele desenvolver aquela capacidade que ele tem. Tá. Aqui falando sobre a função alocativa no federalismo, isso é uma coisa importante. Ele menciona aqui, lembra a diferença entre as 3 funções orçamentárias do governo. Estabilizadora, distributiva e alocativa. A alocativa é o fornecimento de bens ou serviços, produtos ou serviços. Então, quando você vai num hospital público, aquele hospital público existir ali para te atender é a função alocativa. Quando o Estado ele está ali fazendo transferência para uma empresa, para a empresa desenvolver, gerar emprego, fazer alguma coisa, isso é função alocativa. A função distributiva é quando o Estado faz algum tipo de mecanismo para poder transferir renda de pessoas da classe mais beneficiada da população para outras, ou transferir ou para resolver alguma disparidade regional. Você tem uma região que é muito mais pobre do que a outra, ou menos desenvolvida do que a outra. Isso é função distributiva. Estabilizador é quando você quer manter estáveis os indicadores macroeconômicos. Emprego, inflação, juros, câmbio, etc. Que aí é o Banco Central lá fazendo open market, fazendo compra e venda de títulos e tal. Isso é função estabilizadora. E aí o que acontece? As funções estabilizadoras e distributivas é aquilo que eu falei. Quando você está falando de estabilizar
você está falando do país inteiro, porque você está falando de estabilizar moeda, geração de emprego, inflação, câmbio. Isso todas são coisas que afetam o país como um todo. Não tem como o Rio de Janeiro sozinho resolver a inflação do país. Se a inflação estiver baseada no preço do petróleo, se estiver baseada na emissão de moeda, isso não tem nada, o Rio de Janeiro não controla nada disso. Então o Rio de Janeiro não consegue fazer isso. E a função distributiva também, porque a função distributiva funciona melhor quando você tem de fato o Estado como um todo, olhando para o país como um todo, vendo as diferenças como um todo e fazendo a distribuição. Porque um Estado, por mais que ele consiga tentar resolver a questão da distribuição de renda, por exemplo, no seu próprio Estado, ele nunca vai ser tão efetivo porque sempre existe, por exemplo, migração. Se um Estado começa a, digamos, o Rio de Janeiro cria o próprio Bolsa Família do Rio de Janeiro, bombadão, dá dinheiro pra cacete. Vai começar a vir pessoas de outros estados e vão pro Rio de Janeiro, vai concentrar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai perder a sua capacidade e aí a efetividade da política pública vai diminuir. Então, as funções estabilizadoras e distributivas são exclusivas do governo central. A alocativa depende, é essa a questão. Os estados eles se dividem entre si para ver o que cada um vai oferecer de serviço para a população. E as competências alocativas elas se dividem entre exclusivas, que são aquelas que são só de um ente. Concorrentes são aquelas que são exercidas em diferentes níveis por diferentes tipos, diferentes entes, Estado, União e municípios, só que de forma planejada e coordenada, ou seja, existe lá por lei e é realmente assim que é tocado. A União, ela bota as diretrizes e bases de educação. Os estados, eles cuidam do ensino fundamental e médio. E os municípios cuidam do ensino primário e fundamental. Então isso é uma coisa que já está ali na caixinha do que cada um tem que fazer e eles vão tocando já com as regras definidas. Supletiva é a função alocativa quando a função compete a um nível de governo, esse nível não dá conta, e aí precisa vir um outro nível de governo ao socorro dele para poder complementar o fornecimento daquele serviço público. Então é como se fosse um município, ele tem a responsabilidade também de prover a saúde pública, só que o município está inchado, o município não consegue dar conta, e aí vem recursos da União e cria um hospital federal para poder desafogar um pouco a rede de saúde daquele município. E aí existem dois critérios principais de divisão de trabalhos entre os entes. A gente já está falando disso já há algum tempo. Existe a geográfica espacial, que é essa questão de abrange o Estado, abrange a nação como um todo. Isso é um serviço que diz respeito a todo mundo, diz respeito só a esse município, diz respeito, tem muitas particularidades nesse município, etc. E tem a dimensão econômico-financeira, que esse município tem capacidade de fazer esse serviço público? É um serviço público muito custoso ou é um serviço público que dá para fazer? Então tem essas duas referências do que baseia a divisão de funções no federalismo. Tá, aí entra aqui um pouco de história. Então, marcos históricos que a gente precisa saber. Tem o golpe de 64, que, como começa a ditadura ela começa um esforço de centralização política, ou seja, a União passa a ficar responsável, a ficar o centro do nem federalismo, o centro do Estado brasileiro. Ela arrecada tudo e ela é responsável pela maior parte dos serviços públicos. Só que, uma coisa que a gente precisa saber, a União, ela faz, na época do regime militar, o regime militar ele faz uma concentração política e ele faz uma descentralização econômica. Em que sentido? Ele concentra o poder, ou seja, a capacidade de arrecadação e de gastos na União, só que ele descentraliza da administração direta para a indireta. É aquele Decreto-Lei 200, que ele... Tive a impressão que estava pingando.
Aquele Decreto-Lei 200, basicamente, ele está repassando para as empresas públicas a capacidade de investimento e a capacidade de tocar os projetos, os programas da administração pública. Então, coisas que antes eram feitas só pela administração direta mesmo, diretamente pela administração direta, passa a ser feita pelas empresas. As empresas, elas passam a ter mecanismos de contratação mais flexíveis, ou seja, você não precisa tanto fazer concurso público, você consegue, tem mais mecanismos de nomeação, de designação, etc. Então, o regime militar, ele centraliza politicamente no extrato da União, e aí enfraquece estados e municípios, mas ele descentraliza da administração direta para a indireta, e descentraliza também economicamente no sentido de empresas públicas passam a tocar boa parte do fornecimento de bens públicos para a população e serviços públicos. Então tá. Então o governo militar tem essa centralização fiscal na União, e ele intervinha fortemente nos governos subnacionais, nos estados e municípios. A partir da década de 80, quando cai a ditadura militar, existe um revanchismo dos estados e dos municípios de recuperar poder, poder fiscal mesmo, poder de arrecadar e de gastar. Isso foi uma descentralização forçada, porque não a União chegando à conclusão que ia ser uma ótima ideia e que vai ser uma forma de você conseguir atender melhor as populações locais. Não, foram os estados e municípios forçando para conseguir isso. A Constituição de 88, então, ela aumenta os recursos dos estados e dos municípios. Isso faz, então, com que estados e municípios aumentem os seus próprios gastos. E aí começa uma tendência municipalista. Por quê? Vendo que esses municípios conseguem arrecadar e gastar mais, basicamente as pessoas os políticos locais começaram a querer criar mais e mais e mais municípios. Então, enquanto na década de 80 tinha 4.000 municípios, em 2006 tinha mais de 5.500. Ou seja, em 20 anos teve um aumento absurdo da quantidade de municípios. Por quê? Porque você viu os políticos locais que comandavam as regiões, viram que você consegue criar um município, ficar arrecadando aquele povo e gastar mais. Então, eles queriam em si mesmos ficarem gastando nos seus nichozinhos e foram criando mais municípios. Então tá. Aí é só alguns dados, acho que daqui a pouco agora vai começar a parte de diferentes tipos de impostos, aí, entre eles os dos municípios. Aqui é importante, eu já estou falando sobre imposto há algum tempo. IPTU é dos municípios, os impostos sobre habitação. ICMS, que é aquele de movimentação de mercadoria na cadeia de valor. E o IPVA, que é o de carros, veículos automotores, é do Estado. Então, os municípios, eles passam a ter direito a 25% do ICMS dos estados, por exemplo. E aqui vai ter uma lista de outras coisas que os municípios têm. Pertence aos municípios. Não tem como ficar memorizando essas coisas. Mas 50% da arrecadação do imposto da União sobre propriedade rural. 50% da propriedade do estado sobre veículos automotores, aquele IPVA. 25% do ICMS. Eu acho que decorar esses três que eu falei já é o suficiente. Eu mesmo não tenho capacidade de memorizar essas coisas. E aí ele continua a história, então. Esse processo de descentralização continuou e piorou a situação do governo federal. Porque se o governo federal antes estava acostumado a gastar centralizadamente, e aí teve que começar a repassar para os estados e municípios, ou então, coisa que ia direto para ele, parou de ir para ele e agora está indo direto para os estados e para os municípios, basicamente a União perdeu muita receita. E ao perder muita receita, ela foi obrigada, para recompor a receita dela, e a recompor para poder fazer gastos muito mais volumosos, ela precisou usar impostos indiretos, que são aqueles que são de baixa qualidade técnica, porque eles geram disparidade, geram desigualdade, eles geram concentração de renda, eles não são bons. Em meados da década de 90, o governo tentou reagir, tentou reduzir esse processo de descentralização e fizeram um novo pacto federativo, que tentaram uma série de coisas. Fundo de estabilização fiscal, um fundo para poder
para poder diminuir de forma temporária as vinculações constitucionais do governo federal, ou seja, um fundo que você vai depositando dinheiro para que o governo federal tire dali em vez de tirar do próprio bolso essas contribuições constitucionais que ele tem que fazer. Lei Candir, ele tentou fazer os estados aceitarem uma isenção do ICMS sobre exportação de mercadorias. Isso é importante por quê? Porque os governos eles querem exportar bastante e importar pouco, porque assim você tem uma entrada de dólares. Se você tem imposto sobre a sua exportação, significa que a sua exportação fica mais cara. Então as pessoas lá fora não vão comprar de você. E aí a Lei Candir ela tentou então fazer com que baratear as exportações, tirando o imposto de ICMS. Renegociação das dívidas estaduais, reforma tributária, beleza. Isso aí foram algumas tendências do governo federal na década de 90 para tentar se readequar e não ficar tão ferrado como ele estava no meio dessa descentralização. E foi isso, já acabou. Isso aqui é só um texto opcional. Beleza, beijos.